Vamos falar hoje sobre o carboidrato. A primeira informação que eu queria te apresentar é que o carboidrato tem uma composição comum a todos eles. Todos eles são formados de carbono, hidrogênio e oxigênio. Outro aspecto importante sobre os carboidratos é que eles, em geral, são responsáveis pelo fornecimento de energia, né? Os carboidratos são as fontes primárias de energia para todos os tipos de células, seja uma bactéria, seja uma samambaia, seja um animal, até mesmo nossas células dependem aí da energia vinda dos carboidratos. Então, outra ideia que a gente pode associar ao carboidrato é a ideia de energia. Um terceiro aspecto importante também é que o carboidrato é o açúcar. Eles são conhecidos como açúcares. Nem sempre vamos usar esse critério como critério para classificá-los como carboidrato, porque o gosto doce é uma percepção nossa, fisiológica, e nem todos os carboidratos apresentam esse gosto doce tão aparente. Porém, todos os carboidratos podem ser aí associados a açúcares. Bom, os carboidratos são classificados. Os carboidratos têm a sua classificação baseada na sua estrutura. A primeira forma é justamente a forma dos monossacarídeos. Os monossacarídeos são as unidades dos carboidratos. Esses monossacarídeos têm a fórmula geral expressa aqui do ladinho, ó. CnH2nOn. Se você pensar bem, essa formulazinha quer expressar o seu nome, né? É um carbono associado a H2O, carboidrato ou hidrato de carbono. Eu separei aqui alguns carboidratos, alguns monossacarídeos que serão importantes e que vamos estudar, verificar melhor nas próximas oportunidades. O primeiro deles é a ribose. A ribose é chamada de pentose. Pentose porque ela tem 5 carbonos. Usando a ideia aqui da fórmula geral, então, C5H10O5. Essa ribose é uma pentose importante para a gente porque ela vai fazer parte do RNA. O RNA é o ácido ribonucleico. Bom, outros monossacarídeos importantes são as hexoses. Esse nome se refere ao fato de terem 6 carbonos. Por isso a fórmula deles é C6H12O6. Eu escolhi aqui 3 exemplos de hexoses importantes para nós. A primeira delas é a glicose. A glicose é o açúcar fundamental, de onde todas as células conseguem obter energia. Por isso é tão importante. Depois, a segunda é a frutose. Bom, tem esse nome porque ela foi primeiramente descoberta nos frutos. Por último, temos a galactose, que é uma hexose encontrada no leite. É importante para a nossa alimentação. Bom, o segundo grupo dos carboidratos é o grupo dos disacarídeos. Bom, o nome está indicando, né? Disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos. Para você perceber bem isso, eu fiz aqui um desenhozinho. Então, aqui, o desenho de um monossacarídeo. E aqui, agora, o desenho de 2 monossacarídeos ligados. A ligação entre os 2 monossacarídeos é chamada de ligação glicosídica. E essa ligação glicosídica leva a um processo de retirada de uma molécula de água. Por isso, ela é chamada de reação de desidratação. Aqui eu separei 3 disacarídeos que são importantes, são facilmente encontrados, né? Primeiro é a maltose. A maltose é o resultado da ligação de 2 moléculas de glicose. Glicose mais glicose. O segundo é a sacarose. A sacarose é a ligação de uma glicose mais uma frutose. Essa sacarose compõe o açúcar que nós usamos aqui. Em casa, então, você tem açúcar para usar lá na sua cozinha, adoçar o seu café, o seu suco, você usa a sacarose. E a sacarose é um disacarídeo resultante da ligação entre uma frutose e uma glicose.
Por último, eu separei a lactose, que tem ficado cada vez mais famosa, né? Porque muita gente tem apresentado a intolerância à lactose. A lactose é um disacarídeo encontrado no leite e que é resultado da ligação de uma glicose mais uma galactose. A fórmula geral dos disacarídeos é resultante aí, então, da união desses dois monossacarídeos. Por isso que essa fórmula fica C12H22O5. Lembra aí que no processo de formação da ligação glicosídica tem a retirada de uma molécula de água. Por isso a fórmula do disacarídeo vai ser lá C12H22O5. Por último, os carboidratos podem ser classificados como polissacarídeos. Os polissacarídeos são resultado, então, da união de vários monossacarídeos, né? Esses polissacarídeos aí vão ter papéis e funções diferentes nas células, nos organismos. A gente separou aqui 4 polissacarídeos que são muito mais frequentes, né, nas questões e nos conteúdos do ensino médio. Então, você tem aqui o amido, que é uma forma de armazenamento de glicose dos vegetais. O glicogênio, que é uma forma de armazenamento de glicose encontrado nos animais. A celulose, que está presente na parede celular dos vegetais. A quitina, que é encontrada no exoesqueleto dos artrópodes. Cada um desses polissacarídeos vai apresentar uma função importante e é por isso que você deve associá-los. Primeiro, o amido, associar aos vegetais e saber que esse amido é fonte de alimentação, é fonte de glicose para nós também. Nós nos alimentamos de vários nutrientes que contêm amido. É o caso lá das farinhas de trigo, farinhas de mandioca. Então, todos os alimentos que são chamados de massa são ricos em amido e nos fornecem grande número de glicoses. O glicogênio é a forma de armazenamento natural de glicose que a gente vai encontrar nos animais. Isso incluindo todos nós, seres humanos. Esse glicogênio fica armazenado no fígado e nos músculos. Se você parar para pensar, são 2 pontos estratégicos, né, para a nossa vida. O fígado é responsável por manter o nosso nível de glicemia, ou seja, o nível de glicose no nosso sangue. Então, quando você ingere uma grande quantidade de glicose, o fígado vai armazenar essa glicose na forma de glicogênio. Se você passa muito tempo sem se alimentar, esse fígado vai quebrando o glicogênio, liberar a glicose para manter o nível de glicose no sangue. O glicogênio também está presente nos músculos, justamente para fornecer energia mais imediata para a nossa atividade muscular. A celulose, eu queria te chamar a atenção, porque ela é conhecida como a matéria orgânica mais abundante no planeta. Isso porque é formada de glicose, está na parede celular dos vegetais e porque é difícil de digerir a celulose. Nós, por exemplo, não conseguimos digerir a celulose. Não conseguimos obter energia a partir dessa celulose. Alguns animais conseguem, é o caso dos herbívoros, mas isso porque eles vivem em uma associação mutualística com micro-organismos. Na verdade, os micro-organismos é quem tem a enzima capaz de digerir a celulose e, nessa relação mutualística, que é benéfica para os dois e obrigatória, os micro-organismos acabam ajudando os herbívoros a obter energia da celulose. É o caso dos animais ruminantes, é o caso dos cupins e assim por diante. A quitina, que está presente no exoesqueleto dos artrópodes. Lembra aí comigo que os artrópodes são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Para fecharmos esse nosso estudo dos carboidratos, essa introdução aos carboidratos, eu queria relembrar com você todo esse esquema, né? Então, o carboidrato é composto de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ele é uma fonte de energia e ele é conhecido como açúcar. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. A ideia é, monossacarídeo é a unidade,
menor dos carboidratos. Disacarídeo é o resultado da ligação de 2 monossacarídeos, uma ligação chamada de ligação glicosídica. E os polissacarídeos são formados por milhares de monossacarídeos ligados. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima.